Aleluia. Boa noite, queridos, graça e paz. Glória a Deus. Bom podermos desfrutar esses dias na presença do Senhor. Glória a Deus. Vamos lá. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Nós te louvamos, nós te exaltamos, nós engrandecemos o Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Toda honra e toda glória seja dada a Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que os céus possam se misturar com a terra, que os céus possam se misturar com a terra nesse dia, Senhor, nesse momento, nesse período, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Abra sua Bíblia em 2 Samuel. Segunda Samuel, capítulo 12. Estava falando ali com a pastora Karina que na próxima vida eu vou pedir para cantar igual essa irmã que estava cantando ali. É? Ah, louco, gente. Povo ignorante. Sabe nem brincar. 2 Samuel, capítulo 12, versículo 15. 2 Samuel 12, 15. Diz assim: Então Natã foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi, e a criança adoeceu gravemente. Buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi e, vindo, passou a noite prostrado em terra. Então os anciãos da sua casa se achegaram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis e não comeu com eles. Ao 7º dia morreu a criança, e temia os servos de Davi informá-lo de que a criança era morta, porque diziam: eis que, estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dar ouvido à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais se afligirá. Viu, porém, Davi que os seus servos cochichavam uns aos outros, e entendeu que a criança era morta. Pelo que disse aos seus servos: é morta a criança? Eles responderam: morreu. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para sua casa e pediu pão. Puseram-no diante dele e ele comeu. Disseram-lhe seus servos: que é isto que fizeste? Pela criança viva jejuaste e oraste, porém depois que ela morreu, te levantaste e comeste pão. Porém respondeu ele: vivendo ainda criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança? Porém agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderia eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Então Davi veio a Betseba, consolou-a e se deitou com ela. Teve ela um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Davi o entregou nas mãos do profeta Natã, e este lhe chamou Gedias, por amor ao Senhor. Queridos, saber lidar com os tempos e com as estações não é uma coisa tão simples. Saber discernir tempos e estações não é tão simples. Se mover na exatidão de tempos ou na exatidão dos tempos é uma questão de sabedoria. Se mover na exatidão dos tempos é uma questão de sabedoria. Segundo o costume judaico, o que Davi fez causou um escândalo. Eu não tenho tempo para falar sobre o luto da cultura judaica, eu não tenho tempo para isso, precisaria de mais tempo.
O luto da cultura judaica é uma loucura. Davi causou um escândalo para aqueles que estavam à sua volta. Por quê? Porque enquanto a criança estava doente, o qual Deus dera uma palavra, porque a criança estava enferma, porque Deus a feriu, porque ela era filha de Betseba, mulher que Davi tomou, deitou-se com ela, aquela mulher de Urias. E quando a criança nasceu, ou quando a mulher disse que estava grávida, ele criou todo um esquema, e ele mandou matar Urias, e depois assumiu a mulher. E quando a criança nasce, Deus fere a criança, e Davi, ele entra em jejum, ele intercede pela criança. Enquanto ele jejuava e intercedia, os seus servos, os seus criados, aqueles que comiam à mesa com ele, tentavam levantá-lo para comer, e ele não quis. Quando passou alguns dias, ele viu os servos cochichando, e ele olhou e perguntou: morreu a criança? E eles disseram: morreu. Parece que eu estou vendo Davi se levantando. Prepara a comida para mim. E todo mundo fica espantado. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Nós somos tendenciosos a celebrar pouco e chorar muito. Nós temos tendência a celebrar mais o sofrimento do que a alegria. Vivemos mais tempo com o choro do que com o riso. Nós somos tendenciosos, irmãos, a viver mais no sofrimento do que na alegria, a celebrar mais o que não aconteceu do que o que já aconteceu. Sofremos mais por aquilo que ainda não aconteceu do que por aquilo que já aconteceu. Deixa eu te falar uma coisa: a carne é insatisfeita e a alma é insaciável. Ou seja, você sempre vai querer mais, você sempre vai desejar mais. Abra comigo o Salmo de número 30. Salmo de número 30. Aleluia, Jesus. Salmo de número 30, acharam? Vamos lá, verso 5. Salmos 30, verso 5. Olha o que é que diz, que coisa maravilhosa. Porque não passa de um momento a sua ira. Quanto tempo demora? Um momento. O seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. A tua ira não passa de um momento. O seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir um choro. Irmão, sabe o que eu descobri? Que no céu não tem choro. Tá, que fundamento bíblico que você tem para isso? É que o choro só dura uma noite, e no céu não tem noite, só tem dia. Lá não tem noite, só tem dia. Então lá ninguém chora, porque o choro é para a noite, irmãos, não para o dia. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Escute, irmãos, eu não vou ler todos os textos que eu tenho aqui, mas a maldição, segundo o Antigo Testamento, ele ia até quantas gerações? Até 4. Mas a bênção até quanto ia? Até 1000. Tem gente que está quebrando a maldição já faz 30 vezes. Tem gente que está preso na maldição que tem que quebrar, mas não consegue acreditar que a 1000ª geração, se Jesus não voltar depois dele, é abençoada. Preste atenção nisso, irmãos. O choro tem prazo de validade, a alegria não. O choro tem tempo para acabar, a alegria não. Nem sempre nós conseguimos evitar a circunstância, mas podemos decidir quanto tempo eu vou viver nela. Eu não posso evitar, irmãos, a morte de alguém da minha família muitas vezes, mas eu posso decidir quanto tempo eu vou viver o luto. É uma decisão, é uma escolha. Presta atenção, irmãos.
Se a configuração mudou, nós precisamos mudar. Quando Davi viu que a configuração mudou, ele foi lá e trocou de roupa. Nós precisamos entender que mudou a estação, e se mudou a estação, eu preciso vestir uma roupa concernente à estação que eu estou vivendo. No capítulo 2 Samuel, no capítulo 12, versículo 20, foi o que nós lemos. Deixa eu ler aqui, se não quiser abrir não precisa. 2 Samuel 12, 20. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de veste, entrou na casa do Senhor e adorou. Irmãos, ele acabou de perder a filha, era tempo de adorar. Segundo o que ele estava passando, não é o que você, não são as circunstâncias que devem determinar o que você vai fazer. É você que decide o que vai fazer em meio à circunstância. Ele entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para casa e pediu pão, puseram-no diante dele e ele comeu. Nós podemos continuar com as mesmas vestes, mesmo quando o ambiente mudou. Você está usando a mesma veste? Continua usando as mesmas vestes. Se mudou o tempo, muda a roupa. Se mudou a estação, mude a roupa. Muitas vezes permanecemos em um ambiente, uma circunstância, quando deveríamos estar em outro. Muitas vezes permanecemos em um ambiente, em uma circunstância, quando deveríamos estar em outro. Por quê? Porque mudou. Porque mudou. É um novo tempo. Eu preciso me configurar para este novo ambiente, para aquilo que Deus está fazendo. Preste atenção, irmãos. Muitas vezes sofremos tanto com o que perdemos, que não conseguimos celebrar com o que temos. Muitas vezes sofremos tanto com o que já foi, que nós não conseguimos celebrar o que chegou. Às vezes nós sofremos tanto com o ontem, que não conseguimos celebrar o hoje. O hoje é um divisor entre o ontem e o amanhã. O hoje é um divisor. Ou teu hoje é ontem, ou teu hoje é amanhã. Depende de como eu estou vivendo. Tem gente que está no hoje, preso no ontem. Mas tem gente vivendo hoje, no amanhã, porque ele já se comporta como aquilo que Deus prometeu para ele. Deus chama as coisas que não são como se já fosse. Se Deus chama as coisas que não são como se já fosse, eu devo me configurar como se eu já fosse. Abra a tua Bíblia, Isaías capítulo 61. Eu não quero ir longe hoje, irmãos. Eu quero ter um tempo de ministração. E por que eu estou falando sobre isso nessa última noite? Porque é tempo de celebração, é tempo de gratidão, é tempo de festa. Isaías 61, versículo 3. Acharam? Isaías 61, verso 3 diz: e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinza. Presta atenção. E a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chame carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. A pôr sobre os que estão em Sião de luto uma coroa em vez de cinza. Porque quando as pessoas estavam em lutos, em tristeza, o que elas faziam? Elas jogavam cinzas. E Deus está falando sobre aqueles que estão de luto. Eu quero colocar coroa ao invés de cinza. Quando uma pessoa estava angustiada em Israel, ela andava na rua jogando cinza sobre a sua cabeça. E Deus está falando: eu quero colocar uma coroa. Eu quero que você pare de jogar cinza
Pare de declarar o seu sofrimento e comece a lembrar que você é um rei, que você é uma rainha, que você é um príncipe, que você é uma princesa. Existe coisa na sua vida que não mudou. Não é porque as circunstâncias não mudou, é porque você ainda continua preso no ontem. O ontem só vai ser ontem quando ele sair do seu hoje. O ontem só vai ser ontem quando ele não estiver mais no seu hoje, porque enquanto o ontem estiver no seu hoje, ele não é passado, ele continua sendo presente. Você está entendendo isso? É você que determina se o ontem é ontem ou se o ontem é hoje. Como que eu determino isso? Que roupa que você está vestindo? Qual é a sua configuração? Escute, irmãos, quando um osso sai do lugar, não significa que o osso está morto. A vida continua nele, mas aquilo não funciona enquanto não volta para o lugar. Existem coisas na nossa vida que não funcionam porque está fora de posição, está fora do lugar. Existe coisa na sua vida que não está funcionando, não é porque morreu, é porque está fora do lugar. Eu já falei aqui, mas deixa eu comentar novamente. De todas as tribos de Israel, a tribo de Issacar era a tribo mais importante. Ela não ia para a guerra, porque eles eram insignificantes em tamanho. Eles eram insignificantes em medida, mas eram poderosos em dimensões. Porque todas as outras tribos, para ir para a guerra, iam até a tribo de Issacar perguntar se era tempo de ir para a guerra. Se Deus não está mais nessa situação, por que você continua aí? Por que você insiste em permanecer no lugar do luto, quando você deveria olhar que Deus já está no dia da ressurreição? Quando Jesus estava com os discípulos, quando Jesus estava no caminho de Emaús com aqueles 2 discípulos, os discípulos disseram para aquele homem que eles não sabiam que era Jesus: você é o único que não sabe das últimas. Que últimas? Que Jesus morreu, mas aquela não era as últimas, aquela era a penúltima. Você está atrasado, muda o relógio. Você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe das últimas. E Jesus pergunta: qual? Que Jesus morreu. Jesus estava falando com eles, irmãos, e eles ainda estavam sofrendo luto. Existe coisa na sua vida que já ressuscitou e ainda você continua chorando. Se o tempo mudou, muda a roupa. Se o tempo mudou, irmãos, a configuração precisa mudar. Não passe tempo no lugar além do tempo necessário. Há tempo de chorar. Chore, irmão. Se não tiver com vontade, enfia o dedo nos olhos e chore. Porque não tem a ver com vontade, tem a ver com tempo. Mas eu não estou com vontade de chorar. Ele não falou para que tem tempo que você tem vontade de chorar e tempo que você tem vontade de sorrir. Ele não falou de vontade, ele está falando de tempo. Tem coisa, irmão, que não é questão de vontade. Fia o dedo nos olhos e chora logo para acabar esse tempo. Quando você estiver numa situação, irmãos, não fique pedindo para Deus para sair dela. Pergunte para Ele: o que eu tenho que fazer aqui para me sair logo disso aqui? Tem gente que fica tentando, irmãos, sair do buraco cavando mais. Quando você estiver dentro do buraco, irmão, o segredo não é sair, é parar de cavar. O cara já está devendo para 2 pessoas, Deus e o mundo. Ele vai lá e vai fazer um empréstimo. Pare de cavar. Descina o tempo. Preste atenção. Isso é profético que eu vou falar. Existem coisas que você está passando pela segunda, pela terceira, pela 10ª vez, porque você não aprendeu quando passou pela primeira. Escute, Deus não deseja que nós passemos pelas mesmas coisas. Só passamos pelas mesmas coisas quando não aprendemos com aquilo que já passamos. A coisa mais preciosa que você pode passar é uma nova guerra. Deus me livre, pastor. Uma nova guerra, ou uma guerra que você nunca teve.
significa que você está em um novo lugar. Se eu vou passar por uma guerra, que ela seja nova, irmãos, não a mesma. Dimensões maiores. Você está entendendo? São configurações. Então, irmãos, o inimigo trabalha para nos manter focados no que não funcionou, para que não foquemos no que vai funcionar. Ele está focado naquilo que não deu certo. Uma vez eu estava lendo uma reportagem sobre empresários que fracassaram, Ademir, e estavam perguntando para um grande empresário se ele tivesse que contratar um empresário que nunca fracassou, ou 3 empresários que já fracassaram 4, 5 vezes, quem ele contrataria? Ele falou: eu contrataria um dos 3 que já fracassou. E o rapaz perguntou por quê? Ele falou: porque quem já fracassou está próximo de atingir o sucesso. Mas quem não fracassou não sabe ainda o caminho do sucesso. O que não deu certo, irmãos, nem sempre é fracasso. É sinônimo de como não devemos fazer. Quando perguntaram para Thomas Edison por que ele insistiu 7.000 vezes em fazer uma lâmpada, ele falou: não, eu não insisti, eu não errei 7.000 vezes, eu descobri 7.000 maneiras de não fazer uma lâmpada. Ou você faz da tua desgraça a tua âncora, ou você faz do teu sofrimento um trampolim. Ou você vai viver no ontem, ou você vai fazer do teu ontem um trampolim para o teu amanhã. Escute, irmãos, tem gente que não larga, não esquece o ontem, porém não se lembra da sua origem. Tem gente que não esquece o ontem. Se você vai lembrar, lembre da origem, não do ontem. A origem não é o ontem, a origem é onde tudo começou. Abra comigo Romanos capítulo 8. Uau, Jesus, isso daqui está bom. Pastor, eu não consigo parar de olhar para o meu passado. Arranque o retrovisor. Pastor, eu não consigo esquecer. Eu não consigo parar de olhar para aquilo que fizeram. Arranque o retrovisor, vira um avião. Avião não tem retrovisor para dar ré. É o trator que faz isso com ele. Avião não tem retrovisor e não tem marcha ré, irmãos. Ele coloca no ponto morto e o trator leva ele para a pista. Eu sei que tem coisa, irmão, que é difícil esquecer. Arranca o retrovisor que você não tem como enxergar mais. Olha o que é que diz Romanos capítulo 8, versículo 38 e 39. 38 e 39. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Deixa eu te mostrar algo que talvez você não viu. Volte para o início. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principado, nem as coisas do presente, nem do porvir. Por que ele não fala do passado? Ele está dizendo que nem as coisas do presente, nem do porvir pode te separar. Por que ele não fala do passado? Porque o passado pode te separar. Uma vez uma irmã me chamou para mim fazer um curso. Eu falei: para quê? Você resolver seu passado. Eu falei para ela: não tem passado. Ela falou: todo mundo tem passado. Eu falei: não tem. A minha vida começou em Jesus. O velho homem morreu, o passado. Aquele cara que tinha um passado foi morto. Eu não tenho nada para resolver lá. Você não resolve o problema de quem morreu, irmãos. Quem morreu, até a justiça encerra. Vai prender o morto. Não importa quanto o cara roubou, se ele morreu, acabou. Não importa o que você fez, você morreu, acabou. A sua vida começou em Jesus Cristo. A vida em Cristo não é para você resolver o passado. O seu passado foi resolvido. Você sabe por que a gente não vai aparecer no dia do juízo, irmãos? Porque o juízo sobre nós já foi feito. Nós não vamos comparecer para ser julgado. Você já foi julgado na cruz do Calvário, quando você aceitou Jesus. Nós só vamos comparecer diante dele para receber galardão. O ato de aceitar Jesus é o julgamento presente. É o julgamento presente sobre aqueles que não vão ser mais julgados no futuro. Não tem mais julgamento no futuro, irmãos. Preste atenção.
Precisamos nos libertar do passado para trabalhar o presente, que vai criar o nosso futuro. Precisamos nos libertar do passado para trabalhar o presente, que vai criar o nosso futuro. Eu preciso trabalhar o hoje, eu preciso mudar. Irmãos, se Deus não está mais naquela situação, por que você continua nela? Quando alguém perdia um parente em Israel, 3 dias, ninguém falava com aquela pessoa, ninguém visitava. Não é para incomodá-lo. Davi se levanta na mesma hora e vai adorar. Por que Davi vai adorar? Porque Deus não estava mais ali. E se ele não estava mais ali, ele precisava ir para onde Deus estava. Pastor, por que Deus não resolve minha situação? Porque ele não está mais aí. Ô Davi, você é louco, a criança morreu, agora você vai comer. Ele falou, do que adianta? Eu vou a ela, ela não vem a mim. Eu vou falar com ela, ela não vai responder. Pastor, por que Deus não responde a minha oração? Porque ele já mudou, porque ele não está mais nesse lugar. A configuração, escuta, irmãos, Deus, ele não sai do lugar, mas ele se move. Eu preciso entender o tempo das coisas. Abre comigo Isaías 43. Isaías 43, versículos 18 e 19. Isaías 43, 18 e 19, acharam? Amém? Saudade quando o povo abria a Bíblia, irmãos. O povo demorava para achar. E aquelas Bíblias que não tem índice igual a minha, assim, ó, era tão difícil de achar. Agora o povo abre na Bíblia, abre no celular, liga. Isaías 43, 18 e 19 diz: não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas. Não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não percebeis. Sabe por que você não está percebendo? Porque você vive lembrando do passado e considerando o passado. E quando eu lembro, eu estou preso ao passado, eu não consigo perceber as coisas novas que Deus está fazendo. Ele está fazendo algo novo. Deus está fazendo algo novo no Brasil. Deus está fazendo. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz, porventura não percebeis. Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Deserto não tem caminho, irmãos, mas vai ter agora, porque ele está falando que vai fazer uma coisa nova. Como que você vai perceber o novo se você não abre mão do passado, se a gente não consegue mudar a configuração? Quando não soltamos o passado, não conseguimos perceber as coisas novas que Deus está fazendo. Tem gente que saiu da sua vida, irmãos, esquece e celebra quem chegou. Eu não sei se você já foi num velório onde uma mãe perdeu um filho e ela tem mais 3, 4 filhos em volta do caixão, e ela está dizendo: era o meu melhor filho. Ela está celebrando quem morreu e está ferindo quem está vivo. Eu entendo a dor que ela está passando, mas a dor que ela está passando, ela está causando a dor em quem está vivendo. Nunca diga, irmãos, que o ontem foi melhor do que o outro. Existem pessoas, irmãos, que vêm na tua vida como um milagre. Existem outras que o milagre foi elas terem ido embora. Eu não estou falando de ofensa, irmãos, estou falando de libertação. Existem milagres, irmãos, que foi o nascimento de alguma pessoa. Existe milagre que foi a morte de alguém. Pois é, irmãos, Davi só começou a reinar quando Saul morreu.
Pergunta para o príncipe Charlie. Por que é a tristeza da vida dele? Por que ele não consegue reinar? Se o príncipe Charlie pudesse falar com a mãe dele claramente, ele diria: você é o impedimento do meu reinado. Eu não reino por causa de você. Eu já estou pensando que o meu filho não vai reinar também, porque a senhora não vai morrer, a senhora vai desmanchar. Preste atenção, irmãos. Tem coisas que o milagre não é quando chega na tua vida, é quando sai. Mas às vezes, irmãos, eu lido com pastores que perdem pessoas, e às vezes, irmãos, ele mostra para todo mundo que ele está ferido, sofrendo por quem foi, e não celebra quem ficou. Quem ficou, irmãos, é digno de ser celebrado, e quem foi é digno de ser liberado. Liberado, não amaldiçoado, porque só amaldiçoa quem tem maldição. Quem não tem maldição não tem nada para amaldiçoar. Quem tem abençoado só tem bênção. Existem pessoas que você diz quando chega, seja bem-vindo. Existem outras que você diz, seja bem-indo. Que Deus te leva e não te traga. Existem pessoas que você diz, Deus ilumina. Existem outras que você diz, Deus elimina. São configurações, eu preciso entender qual que é o tempo. O que Deus quer fazer? Existem coisas, irmãos, que você não mudou de vida porque você não rompeu com relacionamentos que te ancorou. Relacionamentos são como elevadores, te leva para cima, te leva para baixo, ou te mantém no mesmo lugar. Escute, irmãos. Pastor, então é melhor pelo menos que esteja no mesmo lugar. Para Deus, irmãos, não tem meio termo. A estagnação é retrocesso. Se você estagnou, você retrocedeu. Abra comigo, irmãos, Salmos 16, 11. Como eu tenho amado esse salmo. Salmo 16, 11. Irmãos, eu quero ser rápido para liberar. Na minha vida, presta atenção, eu estou falando da minha vida. Eu quero ser rápido para liberar. Eu quero ser intenso para celebrar. Uma vez uma mulher me procurou na nossa igreja, alguns anos atrás. Falou: pastor, meu marido foi embora. O que eu faço? Falei: não deixe ele levar seu juízo. Se ele levar seu juízo, você vai ficar louca. Já que ele foi, não deixe ele levar nada da sua mente. Hoje ela está com o marido de volta. Antes de você implorar o amor dos outros, se ame. A melhor coisa que a gente pode fazer pelo próximo é amar a nós mesmos. Porque quem não ama a si mesmo não tem condições de amar ninguém. Olha o que diz Salmo 16, 11. Tu me farás ver o caminho da vida. Na tua presença há abundância de alegria. Na tua destra delícias perpetuamente. Na tua presença há abundância de alegria. Quando perdemos a alegria, perdemos a consciência da presença. Ei, na tua presença há abundância de alegria. Por que eu perdi a alegria? Porque eu perdi a consciência da presença. Se eu não tivesse perdido a consciência da presença, eu jamais teria perdido a alegria. Porque na tua presença há abundância de alegria. Quantos aqui vivem na presença dele? Na presença dele tem abundância de alegria. Se há abundância de alegria, quando é que a alegria acaba? E por que eu perdi a alegria? Porque perdeu a consciência da presença. Se eu tenho consciência que nele vivemos, nos movemos e existimos, eu vivo num ambiente de alegria, de abundância de alegria. Todos os dias é dias de alegria. Se eu perdi a alegria, porque eu perdi a consciência da presença. Eu estou na presença dele, e aonde eu vivo tem abundância de alegria. Volte a sonhar.
Você sabe o que Davi fez quando ele se levantou, foi para a casa do Senhor e adorou, comeu pão? Sabe para onde que ele foi? O quarto de Betseba. Ele foi consolar ela. E o consolar dela, ele falou: não chora não, meu amor, não foi isso só não. Ele se deitou com ela. E naquela noite, ela engravidou. E sabe quem nasceu? Salomão é o modelo de sabedoria, de prosperidade, de entendimento. Se Davi continuasse chorando, ele não teria gerado Salomão naquela noite. Sabe por que você não gerou prosperidade na tua vida e sabedoria? Porque você continua chorando o que já morreu. Está na hora de você levantar e ir para o quarto da intimidade, porque está nascendo um novo tempo sobre a sua vida. Está nascendo um novo dia. O seu futuro será tão intenso que o teu passado será insignificante. Último versículo. Eu falei que eu ia ser breve para a gente orar mais. Neemias capítulo 8. O pessoal do louvor pode vir, por favor. Neemias capítulo 8, versículo 10. Escute, essa palavra que eu estou pregando foi quando Deus falou comigo há um tempo atrás. Pare de chorar pelo que você perdeu e comece a celebrar o que você tem. Neemias capítulo 8, versículo 10. Quantos acharam? Neemias 8, 10. Acharam? Amém? Diz assim: disse-lhe mais: ide, comei carne gordas, tomai bebidas doces e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, olha para a sua Bíblia. Portanto, não entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Não é tempo mais de viver em tristeza. A alegria do Senhor é o que dá força para você continuar. Eu não tenho nada no meu ontem, irmãos. O ontem terminou ontem. Mas foi bom, mas hoje é melhor. Eu nunca digo que a comida de ontem foi melhor, irmãos. Ela só foi melhor quando eu estava comendo na hora. A melhor é a próxima que eu vou comer. Porque quem vive, irmãos, com o gosto da comida de ontem não consegue desfrutar da comida que está no prato hoje. Deus não tem nada com o teu passado. Do teu pecado, do teu passado eu não me lembrarei mais. Eu estou te chamando para um novo. Eu quero recomeçar com você. Eu quero recomeçar com você. Volte a sonhar. Troque de vestes. Troque de relacionamento. Troque de relacionamento. Mude os hábitos. Decida viver o novo. Pastor, não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo estava fazendo. Se eu, irmãos, não entender que Deus tem algo para mim hoje, que Deus quer me libertar do ontem, eu volto a dizer, irmãos, eu não consigo entender como alguém que se converte e passa 10 anos viajando o Brasil e as nações, dando testemunho do que o diabo fez através da vida dele. Eu quero saber o que Deus está fazendo na sua vida hoje. Eu não quero saber o que você fez ontem, quantas pessoas você matou, quantas cachaças você tomou, quantas mulheres você saiu. Às vezes eu converso com pessoas, os olhos dele brilham quando ele fala do que ele fazia.
Se os teus olhos brilham, porque você tem saudade do lugar onde você viveu. Eu tenho vergonha do meu passado. Eu não tenho nada lá. Eu não deixei nada lá. Eu tenho uma nova vida. É um novo tempo, escute, irmãos, é um novo tempo sobre o Brasil. Eu não estou falando por causa do governo, eu estou falando porque um tempo novo chegou nessa nação. O próximo ano, irmãos, Deus vai começar a sacudir as estruturas dessa nação. O próximo ano, Deus vai começar a sacudir a estrutura do nosso Brasil. É um tempo novo. Não é por causa do governo, irmãos. O governo faz parte do que Deus está querendo fazer. Deus levantou a saia do Brasil, e o que estava debaixo apareceu, e é vergonhoso. E foi dito aqui: agindo eu, quem impedirá? Aleluia. A Bíblia diz: nunca diga que o dia de ontem foi melhor do que o de hoje. Nunca diga. Deus não foi, irmãos, Deus é. Mas Ele foi, mas Ele é. A Bíblia não é um livro que fala apenas do que Ele fez. A Bíblia é um livro que fala o que Ele fez, porque revela o caráter de quem Ele é. É tempo de nós soltarmos o ontem. É tempo de você soltar o teu passado, aquilo que já foi da tua vida. Um novo dia está nascendo, um novo tempo está surgindo. Pastor, eu sempre vivi lá. Você vai morrer lá? Tem gente, irmãos, que já está viúva há tantos anos, mas continua solteiro porque a mulher morreu, mas ele continua com ela do lado dele. Escute, irmão, viuvez é para quem morreu e não para quem está vivo. Para quem está vivo, entra na pista novamente, vai decolar. O senhor parece que não tem sentimento. Eu não tenho sentimento por quem morreu, irmãos. Eu tenho sentimento por quem está vivo. Você sabia, irmãos, que tem uma parte do seu cérebro que é a parte central, e tem outra parte do seu cérebro que é periférico? Essa parte periférica é a parte da periferia. Tudo que você se relaciona diariamente está na parte central. Aquilo que você para de se relacionar vai para a periferia. Existe coisa na nossa vida que está na hora de sair do centro e ir para a periferia. Sabe aquele amigo que você encontra depois de 5 anos sem ver e fala: vamos marcar para tomar um café? Vamos, qualquer dia a gente marca. Nunca vai acontecer, porque qualquer dia é dia nenhum. Qualquer dia vamos marcar para tomar um café? Vamos, não vai marcar mesmo. Vamos marcar que dia? Amanhã. É já. Qualquer dia é dia nenhum, irmãos. Viva hoje. Quer mandar flores para tua esposa? Manda hoje. Colocar no caixão, irmão, não adianta de nada, ela não vai sentir o cheiro. Quer dizer que ama? Diga agora. Se vai ser intenso, seja intenso agora. Porque amanhã você dizer para ela, no caixão, para ele que você o amava, ele não está mais ouvindo. Nós precisamos, irmão, de celebrar a vida e enterrar a morte. É tempo de nós celebrarmos o hoje e enterrar o ontem. Chega, para mim deu, acabou. Levanta, eu vou comer. Davi, você está louco? Ele fala: eu quero comer. Porque no mesmo tempo que ele estava sepultando uma vida, ele estava indo gerar outra. Salomão precisa nascer. Eu estou entrando para o quarto, porque eu vou gerar Salomão. É tempo de você entrar para o quarto para gerar Salomão. É tempo de você entrar para o quarto para gerar Salomão. Um novo tempo. Por favor, se coloque de pé. Aleluia.
Rialabacanda rassori candaramasso. Feche teus olhos. Por favor, feche teus olhos. Rialabassura candaramamamamamamamasó. Sopra neste lugar, ó amado Espírito Santo. Volte a sonhar. Volte a sonhar. Volte a sonhar. Volte. Vem. Sore candanamasso. Recalamondo robe calamasso. Vamos, abre a tua boca, orando em outras línguas, adorando, 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 adorando. Deus quer libertar pessoas nessa noite. Deus quer celebrar a tua vida nessa noite. Beba. Aqui nesse posso te sentir, sonda-me com teu amor.
dia em que José foi chamado para comparecer diante de Faraó, porque o copeiro tinha lembrado dele, e chegaram na masmorra e disseram: José, Faraó está te chamando. Ele falou: só um momento. Não, momento não, rápido. Falou: rápido não, vocês me esperam. Eu vou me barbear, eu vou me arrumar, porque a maneira como eu estava vestido era de um prisioneiro no cárcere. Mas agora eu estou indo entregar um currículo, e eu sou o currículo. Eu preciso estar adequado para chegar na frente de Faraó. Ele estava preso, mas quando ele chega diante de Faraó, ele estava alinhado. Como é que você quer viver o que Deus tem para você se você não troca as vestes do seu luto? Ele chegou, a Bíblia é clara, diz que ele fez a barba, ele se arrumou. Está na hora de você mudar a configuração. Está na hora de você, o teu medo te mantém no mesmo lugar, mas a tua fé muda você de um lugar para o outro. O teu medo te mantém no mesmo lugar, mas a tua fé diz: eu estou começando um novo tempo, eu estou começando um novo tempo, eu estou começando um novo tempo. Eu estou começando um novo tempo, eu estou começando um novo tempo, eu estou começando um novo tempo. Se você tem alguma coisa para sepultar, vem aqui à frente. Se você tem alguma coisa para abandonar, vem aqui à frente. Vamos, o pessoal do louvor pode continuar. Vamos, vamos, vamos.